Programa Um Novo Olhar. Olá, uma ótima tarde para você que acompanha o programa Um Novo Olhar. No programa de hoje, nós vamos falar sobre empatia e compaixão. Pois é, gente, vocês já pensaram aí na diferença dessas duas palavrinhas que estamos ouvindo bastante, né, aí pelas redes sociais, as mídias sociais, falando sobre. Então, eu sou a Fernanda Malaquias e hoje tenho a honra de estar com a Michele Rossetto. Vamos juntas tocar essa conversa, mas primeiro quero saber como você está chegando, Mi. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. É sempre um prazer participar do programa Um Novo Olhar, ainda mais com esse tema de hoje. Eu sou suspeita para falar, eu gosto muito desse tema, de falar sobre empatia, de falar sobre compaixão. Tenho certeza que vai ser um programa muito especial. Obrigada, Fê. Pois é, Mi. Então, acho que para iniciarmos, né, a nossa conversa de hoje, talvez seria interessante partirmos de um ponto que é compreender o que é empatia, né? Acho que vocês aí que estão nos assistindo, nos ouvindo, já começar a refletir e gerar essa reflexão, né, para vocês. O que vocês compreendem como empatia, né? Então, eu vou trazer aqui alguns conceitos para vocês, vou pedir para vocês segurarem esses conceitos, porque conforme nós vamos conversando aqui no decorrer da nossa conversa, nós vamos explorando um pouco mais, legal? Então, vou iniciar aqui falando um pouquinho do que a literatura, da própria psicologia também compreende o que é empatia, né? Então, se pensarmos na empatia, alguns autores falam que é a capacidade de vivenciarmos internamente aquilo que se passa com o outro. Pois é. E aí, alguns autores até e pesquisadores dividem a empatia em duas esferas. Então, tem a empatia emocional e a empatia cognitiva, né? Então, quando nós falamos da empatia cognitiva, nós estamos dizendo da capacidade de ler, né? De ler, não, desculpa, de entender intelectualmente o que se passa com o outro, né? A capacidade, então, de imaginar o que o outro está pensando. Legal? Mas talvez a empatia que nós vamos explorar aqui hoje é mais a empatia emocional. Mas é importante, né, gente? Conhecimento nunca é demais. Então é importante entendermos que existem esses dois tipos de empatia, né? Já a empatia emocional, que eu também gostaria de ouvir um pouco da Mi, é essa capacidade de sentir aquilo que o outro sente, né? Então, os autores classificam dessa forma, né? Então, ou seja, é sentir no corpo a emoção, a alegria, a dor do outro. Um exemplo que nós podemos imaginar de empatia emocional é o que acontece com uma mãe ou com um pai quando vê o seu filho sofrer. Alguns autores colocam esse exemplo, né? Então, a mãe e o pai sentem a dor daquele filho, né? E uma coisa também que eu acho interessante, pessoal, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que essa empatia emocional, ela é pré-verbal. O que é isso? Por exemplo, se você vê um andando na rua, meio cabisbaixo, você vai saber identificar que possivelmente ele pode estar se sentindo triste, mesmo que ele jure para você de pés juntos que está tudo bem. Mas olha que interessante, a neurociência traz para nós que o nosso cérebro tem uma programação para que possamos perceber as emoções das outras pessoas, no seu tom de voz, na sua expressão corporal, né? E assim nós vamos nos conectando com essas pessoas. Então, acho que para entendermos assim de primeira o que é empatia, o conceito da empatia. Então, Mi, gostaria de puxar você para essa conversa e a gente já vamos juntas aqui compreendendo também qual é a diferença, né, da empatia para a compaixão. Muito bom, Fê. Você já deu uma ótima, uma excelente introdução, né? Trazendo também os conceitos, até mesmo dentro do que você estuda, que é da psicologia. Eu gosto bastante também desse conceito de quando traz, né? De quando divide a empatia cognitiva e a empatia emocional. E nós temos uma grande capacidade de ativarmos mais a nossa empatia emocional.
ela acontece a todo momento. Pelo menos comigo, eu direto assiste um programa, um filme, algo que te toca, que você se emociona, a empatia está ali acontecendo, né? Recentemente eu vi, às vezes, gente, eu chorava, eu senti empatia pelo comercial da Coca-Cola no Natal, com aqueles ursinhos fofinhos, e me emocionava com aqueles comerciais. Então, isso já é a empatia, essa capacidade que você tem de sentir, exatamente como a Fernanda falou, a empatia emocional é quando você sente com o outro, quando você sente a dor do outro. A cognitiva é aquela empatia onde você começa a pensar, como será que o outro se sente? Como será que ele pensa? Como será essa dor? Mas aquilo ainda não, você não sentiu. E nós temos essa capacidade de sentir essa empatia emocional. E aí, como nós já falamos aqui em alguns programas, né, eu gosto muito de trazer também os conceitos da comunicação não violenta. E quando eu comecei a aprender a estudar mais os conceitos da comunicação não violenta, da CNV, o Marshall Rosenberg, no livro dele, o Marshall Rosenberg é quem sistematizou, quem criou a CNV. E no livro dele, ele tem um capítulo que fala só de empatia. E aí ele traz alguns conceitos sobre a empatia que me geraram, assim, grandes reflexões. Então, uma das coisas que o Marshall fala no livro dele é que a empatia é a compreensão respeitosa do que os outros estão vivendo. E isso eu achei muito legal. Eu falei, puxa, então, olha só, né? Não é só apenas você sentir, mas é você, de fato, acreditar no que o outro está sentindo, né? E muitas vezes a nossa mente, ela já vai para um lugar muito julgador, né? Uma mente muito julgadora. Isso, pelo menos, acontece bastante comigo, né? Quando alguém chega e fala. Sabe quando a gente. Eu tenho algumas pessoas na minha família que, para mim, às vezes elas chegam e eu falo assim: nossa, mas você está fazendo uma tempestade num copo d'água? Sabe quando você já traz essa frase? Mas você está fazendo uma tempestade num copo d'água? Só que aquela pessoa, ela está sofrendo por aquilo. Então, se eu conseguir desenvolver uma empatia emocional de entender e de respeitar, porque é isso que o Marshall Rosenberg ensina para a gente, a empatia é a compreensão respeitosa do que a outra pessoa está vivendo. Então, para mim, pode ser que seja uma tempestade num copo d'água, mas e para aquela pessoa? Ela está passando por uma situação difícil para ela, que ela não está sabendo lidar. Quem sou eu para invalidar isso? Então, quando eu comecei a ler o livro da comunicação não violenta, eu fui me aprofundando um pouco mais no significado da empatia, né? Então, eu, né, achando que a empatia é você calçar os sapatos dos outros, e aí ele fala, você calça o sapato do outro, mas o pé continua sendo seu. Então, até onde vai, né? Até onde de fato é essa empatia? Então, esse conceito que o Marshall traz de você abrir espaço e de você validar de fato o que o outro sente, isso mudou um pouco para mim, viu, Fê? Um pouco essa questão de como que a gente pode de fato se conectar mais com a empatia. E aqui a gente vai falar também da compaixão, acho que é legal entender essa diferença, mas a compaixão é um passo além. Então, nós temos, né, e aí você trouxe também bem as pesquisas, já neurocientistas pesquisando o poder da empatia cada vez mais, né, e percebendo que temos sim o poder de empatizar com o outro, e isso nos torna mais humanos, e aqui a gente vai falar bastante também dessa humanidade compartilhada, né, mas a compaixão ela vai um passo além. A compaixão é quando você sente a empatia e também pratica uma ação junto. Então, é um ato de você fazer algo, né? E assim, é importante, assim, a empatia, ela não é ruim, né? Mas se você só ficar na empatia, sentindo a empatia, então,
Vamos pegar um exemplo aqui, né? Em noites que faz muito frio, eu tenho uma enorme empatia pelas pessoas que moram nas ruas. Às vezes eu tô lá, embaixo da minha coberta, quentinha, e tô pensando nas pessoas que estão com frio. Eu tô sentindo empatia? Sim. Eu tô sentindo o frio que elas estão sentindo? Não, né? Então, eu tô lá, eu tô tentando imaginar o que é sentir o frio que elas estão sentindo, mas eu não tô sentindo o frio de fato que elas sentem. A compaixão é quando eu saio da minha casa num dia frio e levo um cobertor para aquela pessoa. É a ação em si. Então, veja, né? Aqui a gente tem uma oportunidade grande de falar, e até nós estamos trazendo esse tema também para o final do ano, porque o final do ano tem muito isso, né? Essa consciência de o quanto você pode também ajudar, auxiliar, sentir empatia pelo outro, mas a empatia sozinha, muitas vezes ela não vai ajudar muito. Agora, quando você une a empatia com a compaixão, com algum gesto, com alguma ação, com algo que você faça de fato, né, para aquela situação, aí já é um passo além. Então, a gente vai falar bastante sobre isso, né, Fê? Mas eu gostaria de trazer essa visão da empatia dentro desse conceito do Marshall, né, da comunicação não violenta, e também agora a gente explorar um pouco mais essa compaixão, né, o ato em si, você saber o que o outro sente, né, perceber o que o outro sente, mas aquilo te gerar alguma ação. Fê. Uau, Mi, é isso mesmo, Michele. É muito feliz, gente. Acho que a Michele tocou num ponto assim bem interessante. Feliz de tá, né, estar tendo essa conversa aqui com vocês hoje, porque estamos chegando realmente no final do ano e aí começa a surgir, né, esses várias campanhas, trabalhos voluntários, enfim. E até para nós também, né? Como a gente se conecta com a empatia internamente. Mais para frente nós vamos falar também um pouco de autocompaixão, né? Ter esse olhar de empatia também para conosco. Então, eu confesso para você que quando você falou de compaixão, Michele, me lembrou uma fala que até nós ouvimos muitas vezes, né? A Delmar, que ela coloca isso, né? Que um bolo ele é feito de vários ingredientes. E nós podemos pensar que a compaixão também, né? É um bolo feito de vários ingredientes. E o primeiro dele é a empatia. Então, é como a Michelle colocou. Numa noite fria, nós, né, deitamos a nossa cabeça no travesseiro e pensamos em pessoas que estão em situação de rua, o primeiro deles é empatia. Legal. Compaixão, ação. Mas para você ter a compaixão, também precisa da sabedoria. Como que eu vou agir? Como que eu posso fazer? Eu vou contactar alguma rede? Vou pedir ajuda dos meus amigos? Vou entrar em contato com alguma ONG? A força e a coragem, né? Porque precisa de coragem, né? Então, acho que isso me lembrou bem, assim, enquanto você colocou, né? E tem uma coisa também interessante, gente, que eu achei bacana, assim, conforme eu fui lendo, né, alguns materiais, é que a empatia, como a Michelle estava trazendo, né, a empatia é muito mais sobre reação, né, então, por exemplo, você vê uma pessoa, um banhista, se afogando e sendo levado pela corrente, por exemplo, né, então, a sua primeira ação é se jogar para tentar salvar a vida daquela pessoa. A compaixão ela te coloca no lugar de pensar. Então, é sobre você entender que aquela pessoa está passando, realmente você está vendo, naquele sofrimento te acessa, você está vendo aquela pessoa naquela situação, porque, gente, imagina ver uma pessoa em situação de se afogar. Eu nunca vi, mas eu sei que em praia, né, o pessoal grita, imagina, assim, assusta. Então, você se conecta com aquele sofrimento, mas você não entra no mesmo desespero. E é exatamente por isso que a sabedoria vem para te ajudar a pensar. Então, peraí, eu posso pegar uma prancha ou posso chamar um salva-vidas. Para quê? Para que vocês dois saiam vivos dessa história.
Então, eu acho que aí tem um ponto, né? Quando a gente fala de empatia e compaixão, traz um pouco da sabedoria, né? Que anda junto com a compaixão. Mas tem uma das coisas assim, Mi, que também eu fiquei pensando, né? Será que a empatia está presente em todos nós? Ou ela é mais um componente comportamental que nós podemos desenvolver? Será, assim, fiquei, sabe, refletindo. Queria te ouvir, Mi. Muito legal. Você sabe, Fê, até eu achei super interessante a pesquisa que você fez também relacionada a esse tema, de quando a gente encontra também essa questão da empatia na infância, né? De onde começa, né? E do quanto tem que ser praticado isso desde a infância. Então, sim, a empatia ela está, sim, em todos nós. Inclusive, eu até li recentemente um artigo de um pesquisador australiano, se eu não me engano, eu até estou com o nome dele aqui, o nome dele é meio difícil de falar, mas é o Roman Zarnarik. É. E aí ele fala que sim, que 98% de nós temos essa capacidade de empatia. Então, olha só, né? Todos nós temos, e ela é realmente uma capacidade que precisa ser praticada. E nesses estudos, eles apontam que crianças, né, a partir de 3 anos, elas já conseguem sentir empatia por outras, né? Presença com bebês, eu achei muito legal isso, assim, do quanto isso já é nato, né? Já é nato nós. E aqui tem também um ponto que em alguns cursos que eu fiz também da CNV, quando a gente cai nesse tema da empatia, o que que a gente foi, né? O que que diz assim, Darwin? A gente tem a teoria, né, de vence o mais forte. A gente cresceu com isso, né, na cabeça de que vence o mais forte. E aí tem alguns estudos que mostram, Fê, que é muito interessante, que não é o mais forte, é o que se adapta melhor àquele meio, né? E tem um biólogo que ele faz um trabalho, ele chama Franz de Waal. E aí tem uns estudos muito interessantes também dele, que ele pega estudos com primatas e ele fala, olha só a capacidade que eles têm também de cooperar, de entrar numa cooperação. Então, o Franz de Waal, ele tem toda uma teoria em que ele fala que Darwin, que essa teoria da evolução não é bem assim da forma que foi falada para nós, que nós temos sim, é inato nós a empatia, a cooperação, né? Então, essa era de ser individualista, a gente cresceu achando que vence o mais forte, o mais poderoso, o individualista. Não, isso já tá tendo estudos e estudos muito interessantes comprovando que não, que o ser humano, ele nasce com a empatia faz parte dele, ele tem uma natureza compassiva. Ele tem uma natureza onde ele está disposto a cooperar, está disposto a empatizar. Mas como nós crescemos, né, num mundo muito competitivo, essa chama que tem dentro de nós, ela vai se apagando. Então aqui é interessante a gente começar a olhar por uma outra lente em relação a isso e saber que sim, que nós temos a capacidade de empatizar e que isso precisa ser treinado. Recentemente, já deixo aqui, já vou trazendo também, a gente já vai trazendo as dicas aqui de leitura, de série. Tem uma série que está passando com a Brené Brown, a gente sempre fala dela, né, Fê? A Brené Brown é uma pesquisadora de vulnerabilidade, ela tem o livro A Coragem de Ser Imperfeito, então ela trabalha muitas questões também, tanto de vulnerabilidade como de empatia. E recentemente tem uma série dela que chama Atlas do Coração. O último capítulo dessa série é uma série curtinha de 5 episódios e o 5º episódio é bem específico sobre empatia. E tem lá empatia e compaixão, ela fala das duas coisas, o tema hoje do nosso programa. Eu até anotei aqui no meu caderno, tem uma monja que ela cita que diz assim, ó, que a compaixão se torna real ao reconhecermos nossa humanidade compartilhada.
que isso significa? Que a compaixão é uma prática diária, então, que a gente falou, né, dessa questão da ação. E a empatia é a habilidade dessa prática. Então, a compaixão é uma prática diária e a empatia é a habilidade dessa prática. Então, vamos pegar os estudos. Se todos nós temos essa habilidade, 98% das pessoas têm essa habilidade de empatia, então nós também, concorda que também o passo para a compaixão fica mais fácil? Se a gente começa a treinar essa habilidade, e isso que é muito interessante, isso que é legal, né? Então, temos sim, ela está presente em nós, e aí é o nosso treino de poder praticar um pouco mais, de abrir espaço, de validar sentimentos. A gente já falou isso em vários programas aqui, da importância de você validar primeiro os seus sentimentos, né? Você se conhecer, você perceber o que está acontecendo com você, dar um nome para os seus sentimentos e também validar os sentimentos do outro. Lembra o exemplo que eu dei lá? Às vezes você acha que o outro está fazendo uma tempestade em copo d'água, para você aquilo não é daquele jeito, mas para o outro é. O outro está sofrendo. Então, vamos tentar cada vez mais se conectar com esse nosso poder que a gente tem de empatizar com o outro para a gente chegar nesse passo da compaixão. E eu acho bem interessante aqui, Fê, também, né? Você trouxe diversas pesquisas aqui de cultivar também os bons hábitos, né? Atitudes e práticas diárias que estimulam os circuitos empáticos do cérebro, né? E aí, uma dessas práticas é isso que eu estou falando, validar os sentimentos, né? Você de fato se conectar com o que a outra pessoa está sentindo. E isso tudo começa por nós, né, Fê? A gente primeiro que também precisa se conhecer e começar a empatia com a gente, em primeiro lugar, né? Acho que esse também é um dos grandes desafios para praticar a empatia, né, Fê? O que você vê também como um desafio aí para a gente começar a praticar, ser mais empáticos, Fê? Falei pra caramba, Fê. Vou fazer um parênteses aqui, Michele, que quando você estava falando, entrou um sol tão bonito na sua tela, lindo demais. Então, bom, Pois é, vamos aí, tá vendo? Ai, seguindo. que delícia, você já empatizou com o sol, Fê, você já sentiu, aí, tá vendo? Aí, é isso, ó, que ao vivo e a cores. Viveram na prática. Já sentiu o Mas sol. tudo, é isso. Me senti até quentinha. É, Mas é isso, gente. Assim, enquanto você foi falando, Michele, eu me conectei a uma ideia que é assim, né? O fato de estarmos com uma estrutura, que nem você foi trazendo várias referências, né? Em que mostra que nós temos somos equipados, né? Acho que podemos colocar assim, para se conectar com a empatia, né? Neurologicamente falando também, né? Nós temos toda uma estrutura, um sistema, né? Mas isso, infelizmente, não significa que vamos agir de modo prático, né? Então, acho que tem um ponto aí que é o quanto a família também tem um papel potente, assim, né? Na construção mesmo, que nem a Michelle colocou, práticas mesmo de trazer esse olhar para a empatia, né? E às vezes a família é um elemento muito importante ali no meio da criança, né? Do adolescente. Então, acho que também essa conversa para nós pode surgir como um ponto, assim, de reflexão, né? Como que tem sido a conversa na minha família, né? No meu lar, né? Porque acho que a família tem um papel importante nisso. Mas você me fez essa provocação, né? Esse questionamento sobre quais desafios. Eu vou ser bem verdadeira, assim, eu acho que nós temos um baita desafio hoje na nossa sociedade moderna e atual. Por quê? Nós temos uma cultura, e aí não estou generalizando, mas uma parte da nossa cultura tem um olhar individualista, né? Então, acho que às vezes não se abre tanto para olhar pelas perspectivas também de outras pessoas, sabe? Então, acho que esse é um ponto, assim, de
de cuidado e de fragilidade, assim, quando a gente fala de dificuldades, né? Que é isso, assim, a dificuldade de nós nos colocarmos em perspectivas diferentes, né? Então, é o que nós estávamos comentando anteriormente. Então, simpatia é você sentir o que o outro sente. Tá, mas será que eu consigo sentir o que o outro sente? Talvez trazer um complemento a mais, que é a compaixão, né? Que é passar a enxergar, então, o mundo do outro pelos seus olhos. É como a Michelle colocou, né? Calçar o sapato de outras pessoas, mas compreendendo que os pés permanecem sendo seus, né? Então, é um pouco disso, assim, acho que me vem essa reflexão, né? Da dificuldade. E aí, Mi, já caminhando, né? Aqui, como você colocou isso de práticas e também sobre a autocompaixão, eu gosto muito, né, gente, da psicologia moderna, porque ela define a compaixão da forma que nós estamos falando aqui. Então, esse sentimento que surge, né, quando você testemunha o mal-estar, o sofrimento, o estresse de alguma outra pessoa. E aí gera uma motivação ou um desejo de ajudar, né, de cuidar. Então, a gente pode colocar que a compaixão, ela é vista como uma motivação. Por quê? Te motiva a tomar uma ação, né? Motivação. No final tem ação. Então, é você fazer ter uma postura, né? Fazer algo. E aí, eu gosto muito, gente, porque, assim, recentemente eu tive uma experiência de andar minha primeira vez de avião. Sim, eu fiz minha primeira viagem de avião. E, gente, vou falar para vocês que eu fui prestando atenção em tudo. E logo quando nós entramos no avião, a tripulação, né, o pessoal fala assim, agora nós vamos para o recado de segurança. E aí eles, né, falam, então, caso a aeronave venha entrar em colisão ou acontecer alguma coisa, primeiro pegue a máscara e coloque a máscara em você. Gente, aí eu já fui conectando com vários aprendizados que eu tô tendo na minha vida. Primeiro, coloque a máscara em você. Depois, você passa e coloca a máscara no seu parceiro que está ao lado. Então, essa metáfora do avião, eu acho que cabe quando nós estamos falando de compaixão, né? Então, como que eu levo esse olhar de compaixão para o outro? Primeiro, eu tenho que ter esse olhar de compaixão comigo, para comigo, né? Compreender, assim, como que eu me sinto, né? Será que eu consigo realmente me expressar, né? E quando eu não consigo me expressar, como que é que eu me sinto? Por que que eu me sinto assim? Sabe? Um pouco de fazer um movimento de se acolher. Porque aí sim, gente, de verdade, nós vamos tendo força e potência para acolher o outro que chega até nós, né? Acho que a psicologia também me ensina um pouco disso. Fazer esse caminho de primeiro olhar para dentro, depois a gente transborda para fora, né? E aí, então, nós podemos pensar, mas como podemos desenvolver essa compaixão e essa autocompaixão, né? E aí tem 3 passos que é bem interessante, assim. Primeiro, então, é você ter uma atenção plena, né? Que é ficar presente, né? Consciente, no sentido de reconhecer os seus próprios sentimentos, e aí sim também reconhecendo do outro, né? Tentar, na medida do possível, sem julgamento, sem crítica, né? Mas não entrar no caminho de negar o seu sofrimento, às vezes, ou fugir dele, né? Então, reconhecer e sustentar um pouco o que você está sentindo. Esse é um primeiro passo para ter autocompaixão e para, né, colocar a serviço a compaixão. Um segundo é a humanidade compartilhada que a Michelle, né, tanto citou, que é realmente um conceito muito interessante, muito bacana, gente. Porque traz a ideia de que o sofrimento e o estresse que nós estamos experimentando e que experimentamos, né, em algumas situações da nossa vida, está sendo experimentado por milhares de pessoas nesse exato momento. E aí essas milhares de pessoas experimentam isso ou no passado ou vão vir experimentar no futuro, né? Porque essas situações do dia a dia é inerente à natureza humana, né? O próprio estresse, todos nós estamos passando estresse diariamente. Então, acho que a humanidade compartilhada nos conecta também
um pouco não, muito com a compaixão, né? E aí tem uma coisa bacana que eu gosto também, é a metáfora do mar, que é, geralmente a gente ouve, né, todo mundo fala assim, estamos todos no mesmo barco. Eu gosto muito de transformar um pouco essa metáfora. Eu acho que nós estamos todos no mesmo mar, mas em barcos diferentes. Acho que é um pouco disso da humanidade compartilhada, né? E um terceiro passo é a autogentileza. Então, fazer esse caminho mesmo de autocuidado, de autocompreensão, né? Que não conecta tanto com a crítica, né? E eu acho que assim, só de você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, estar aqui hoje ouvindo isso já é um ato de autogentileza, né? E de autoconhecimento, autocuidado, né, Mi? Perfeito, muito legal, Fê. Eu gosto muito desses 3 tópicos, né? E se tem alguns vídeos também no YouTube da Christine Neff. A Christine é uma pesquisadora sobre autocompaixão, tem um livro dela que chama Autocompaixão, que é lindo também, e ela fala muito disso. Essa metáfora que você usou da máscara também é perfeita, porque é exatamente isso, né? Tudo começa com a gente, né? Não adianta você querer sentir empatia pelo outro, sentir a compaixão, se você não sente isso por você. Então é importante se conectar mesmo com você, com os seus sentimentos, com tudo que acontece, né, dentro de você, em primeiro lugar. E, eu quero depois, bom, a gente vai, já está chegando já no finalzinho aqui do programa, mas eu quero trazer uma experiência aqui para vocês de uma meditação da compaixão. Acho que a gente pode fazer agora, Fê? O que você acha? Ou a gente fala da parceria e depois já entra? Eu acho, Mi, vamos fazer? Vamos embora? Então, Vamos fazer ó, pessoal, agora? Eu dá acho que uma já pausa está. aqui na nossa conversa, só para a gente falar da nossa parceria que nós, do Instituto Evoluir, temos, né, aqui com a Rádio Boa Nova, com a FEAL, né, e com sócios do Clube Amigos da Boa Nova. Então, fazer essa pausa para lembrar que você, que é sócio, tem 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir, né? Então, hoje nós estamos falando de empatia e compaixão. A Michele é especialista em CNV, comunicação não violenta. Então, é uma baita oportunidade de exercer uma comunicação mais empática, né, também. Então, fica aqui esse convite, né, para vocês. E também gostaria de estender esse convite para falar que você, que faz parte, né, dessa rede de amigos que compartilham bem aqui na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior, se você se sentir confortável, você pode nos ajudar a manter a nossa programação que auxilia você e tantas outras pessoas no mar. E aí você pode contribuir de por duas formas. Primeira você pode colaborar espontaneamente pelo Pix, que o número é 11 9 7261 0272. Vou repetir novamente. É 11 261 0272. De forma segura e tranquila. Mas também, se você preferir, você pode ir pela segunda opção, que é entrar no site da FEAL, que é feal.colabore.org, e lá você pode obter todas as informações para se tornar um sócio. Olha que show, gente! É isso. Então, recados dados. E aí, Mi, passar para você, porque, né, é um baita presente ter essa meditação. Vai lá. Vamos fazer. A gente aprendeu com a Delmar, né? A Delmar sempre traz aqui as práticas também ao vivo, então um beijo também para a Delmar, para a Alexandra, que hoje não puderam estar aqui, mas elas estão sempre nos acompanhando nas vibrações. Como a gente gosta de trazer algumas práticas, e nós já falamos, né? Então, se todos nós temos esse poder de sentir a empatia e já estamos nesse passo, de dar um passo além para a compaixão, vamos fazer agora uma meditação da compaixão. Então, para todos que estiverem nos ouvindo, nos assistindo, se nesse momento puder, onde você estiver agora, fazer uma respiração profunda,
Se você puder fechar os olhos, se não, tem gente que está dirigindo, às vezes ouvindo o programa, então não fecha o olho, fica com o olhinho bem aberto para quem está dirigindo, mas quem puder fechar os olhos, respira profundamente, procura inspirar, vai observando o ritmo, o fluxo da sua respiração. Eu vou te convidar a se conectar agora com o seu poder de compaixão. E que você possa sentir que essas palavras que eu vou falar agora, que você possa se conectar a elas e perceber como que essas palavras ressoam dentro de você. Então, inspira profundamente, solta o ar. Eu reconheço o quanto você tem se dedicado para ter conseguido chegar até aqui. Eu reconheço que tem sido muito difícil manter a calma e a serenidade diante de tanta coisa ruim que anda acontecendo à sua volta. Eu reconheço o medo que você sente em relação ao futuro. Eu reconheço que você sente solidão quando se sente incapaz de resolver tantos problemas na sua vida. Eu reconheço a coragem que você tem no seu coração para enfrentar tanta coisa tão difícil na sua vida. Eu reconheço o quanto você luta para ser feliz. Eu respeito a sua dor. Eu respeito a sua luta. Eu respeito a sua coragem. Eu respeito a sua força. Eu te admiro. E eu tenho a honra de compartilhar contigo este momento. Inspira profundo. Vai soltando o ar devagar, deixa essas palavras ressoarem em você. E aí, devagarinho, para quem fechou os olhos, pode ir abrindo os olhos. Vai se conectando com o seu corpo, mexe o corpo, mexe a cabeça. E essa é a meditação da compaixão, uma prática que o Dalai Lama, né, nos ensina e nos faz também praticar essa meditação da compaixão. E eu gosto muito dessa prática porque ela traz, né, todo o poder da empatia, todo o poder da compaixão e principalmente o poder desse respeito, né? Eu respeito a sua dor, eu respeito a sua luta, eu respeito a sua coragem. E, e para mim, quando a gente fala de empatia, de compaixão, o respeito, ele tá junto, né? Ele tá junto com tudo isso. Muito bem, Fê, o que que você achou? Sem comentários. Uau! Gente, olha, eu Uhum. confesso para vocês que enquanto a Michelle foi fazendo, né, eu também fui me permitindo me conectar com essa meditação. E o sentimento que veio aqui para mim é um pouco, sabe, do que a gente ouve, assim, ser um com o todo? Eu me senti assim, gente. Parece que eu faço parte, sabe, desse grande coletivo. E aí realmente é mais fácil, facilita essa conexão com a empatia, né? Porque você percebe, é o que nós estávamos falando, né? Viemos falando desde o início da nossa conversa.
nós temos essa estrutura e essa capacidade de acessar, né, esses sentimentos. Então, obrigada, Michele, por oferecer. Obrigada mesmo, viu? Que bom, eu que agradeço, Fê, de compartilhar esse momento aqui com você, com todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Muito gostoso. Mi, olha, tudo que é bom passa muito rápido. Gente, de verdade. A gente nem se. Eu, falar em primeira pessoa, eu não senti o tempo, gente. Eu não, hoje foi uma conversa que eu não senti. Passou muito rápido. Então, já estamos indo para os finalzinhos, no momento final já do nosso programa aqui. Eu só gostaria de conectar, assim, uma reflexão no Espiritismo que me veio. Essa semana eu tive a oportunidade de tomar contato com o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem uma passagem, né, de Mateus, que fala que a vossa mão, que a nossa mão esquerda, quando estiver entregando algo, que a nossa mão direita possa não ver, né? Então, essa passagem me lembra muito sobre a caridade moral. E eu acho que para termos a caridade, que é uma das virtudes mais difíceis, né? Assim, né? O próprio Evangelho coloca. Para termos a caridade, é preciso, sim, a empatia, a compaixão. Então, eu finalizo a minha fala aqui, gente, com um conselho de Leon, que é um espírito, que ele fala assim: não vos digo o que deveis fazer, deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas: sou a caridade e vos estende as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Então, fica aqui meu agradecimento a toda a equipe técnica, a você, Michele Rosseto, que seguiu Sim. comigo nessa conversa tão gostosa, e a você, que está aí nos acompanhando, que seguiu até o final conosco. Muito obrigada. Ai, que lindo, Fê. É gostoso conectar agora também com a doutrina, né, espírita, porque a doutrina ela nos ensina tantas coisas sobre empatia e compaixão, como você falou da caridade, e tem também, né, Jesus, o que que ele dizia, né, o que que ele recomendava para a gente, que ao pedir que alguém, né, para ir com ele andar 1 milha, vai com ele mais 2, né? Era isso que ele falava. Se alguém te pedir para lhe dar a capa, dele também a túnica. Então, Mestre Jesus sempre trazendo bons ensinamentos sobre empatia, compaixão, e realmente foi o capítulo 13, né? Não, esse capítulo ele é muito interessante para nos conectarmos à nossa caridade e como nós, como a sociedade humana pode progredir. Eu acho, eu acredito, eu estou muito confiante, sou uma pessoa muito esperançosa de que nós estamos sim caminhando, ainda existe um longo caminho, mas acho que eu sinto que já começamos a caminhar nesse processo de olhar um pouco mais para o outro, de entender um pouco mais o que está se passando, de ter essa capacidade de nos doarmos mais e ampliarmos esse poder de compaixão. Então, eu reforço aqui que a compaixão é uma prática diária, como eu escutei lá no, na série Atlas do Coração, é uma prática diária e a empatia é a habilidade dessa prática. Então, que possamos cada vez mais tornar mesmo a empatia como um grande habilitador para a gente chegar aí para a compaixão. Foi uma delícia o programa de hoje. Muito, muito obrigada, Fê. Sempre gostoso. Os programas com você são sempre muito fluidos, então agradeço a sua parceria, agradeço a Gina, Júlio Sena, que é o nosso querido também, que nos auxilia bastante com o programa, Thaís Cabenguele, nossa querida produtora, e a toda a equipe técnica. Então, um beijo grande para todos, nos vemos na próxima quarta-feira. Tchau, tchau, pessoal.
Espero vocês na próxima quarta-feira. Você acompanhou Um Novo Olhar.